Uma certa pessoa resolveu construir uma casa. E essa pessoa fez tudo direitinho. Ela buscou um terreno numa localidade que ela mais gostasse. Ela encontrou uma boa posição. Ela se preocupou com a incidência da luz, aonde ficariam os quartos, aonde ficaria a sala, como seria a sala de lazer. Depois que ela encontrou aquele terreno, ela e as pessoas da sua família começaram a imaginar como seria bom viver ali. Começaram todos a externar como seria a casa do seu sonho. Então essa pessoa dá um passo além no processo de organização. Ela já tinha um terreno muito bem localizado. Esse terreno era dele, era dela, da sua família. Nesse terreno, a casa dos sonhos, que albergaria todas as pessoas que aquela pessoa ama, estavam prontas. Na concepção, na ideia, no pensamento, essa casa teria 3 pisos. Teria o piso térreo, um intermediário, que seria o primeiro andar, e depois o topo, a área mais residencial, onde ficariam os quartos, onde seria mais do domínio da família. Pessoas que não fossem do meio da convivência, da intimidade, jamais subiriam para esse último piso. Todos ali tinham um anseio, tinham um desejo de que aquela construção acontecesse o mais rapidamente possível. Mas, por enquanto, nada tinha sido concretizado. Era o desejo, era um anseio, eram os pensamentos que estavam todos soltos, que estavam ali diante daquele terreno. Aquela família, então, procura um profissional da arquitetura e conseguem falar para aquela pessoa os seus anseios, os seus desejos, as suas expectativas. Esse profissional capta todas as ideias e consegue passar através de uma planta, de um projeto, como que poderia ser a casa dos seus sonhos. Essa pessoa fez mais. Ela apresentou 3 projetos, porque ela foi sentindo como que as pessoas gostavam. Um dos filhos gostava de música, outro filho era um amante da natação. Aquelas pessoas que ali estavam tinham desejos. Ele tinha o desejo de ter uma biblioteca. Ela tinha o desejo de ter uma área gourmet dentro da casa. Era um casal comum. Como comum são vários casais. Pessoas normais, como você que está me assistindo, como eu que estou aqui falando. Pessoas comuns, com vontades comuns, com desejos comuns. Mas essas pessoas tinham conseguido dar um passo além. Elas quiseram um terreno para construir a casa dos sonhos. Poderiam ter comprado uma casa qualquer e depois, se fosse o caso, poderiam reformar essa casa. Mas elas não queriam. Elas queriam morar em um determinado local. Encontrar um lugar para morar. Queriam que a casa fosse representativa dos seus anseios, dos seus desejos, das suas expectativas. Começaram a falar sobre o assunto. Eles formaram um grupo pensante. Podemos dizer que esse grupo pensante sobre um determinado algo, um determinado alvo, um determinado objetivo, pode ser conhecido como mastermind, mente mestra. Essas pessoas, então, conseguiram entender que sozinhas elas não conseguiriam transformar aquilo em realidade. Buscaram o apoio de alguém mais capacitado, numa outra área, num outro nível, para poder ser o facilitador, para ser a pessoa que haveria de conduzir o processo para que a construção surgisse. Até aí está tudo bem. Diante dos 3 projetos que lhes foram apresentados, a família teve que conversar, teve que discutir,
teve que um defender um projeto enquanto o outro não gostou, defendendo o outro, e eles tiveram que chegar num consenso. E depois que chegaram no consenso, teve a hora da negociação. Vem cá, disse a esposa desse homem para a arquiteta, não daria para ser desse jeito, daquele outro jeito? Olha, disse a filha que gostava de natação, não daria para ser a piscina em tal localidade? E o marido, que queria uma biblioteca, pensou, puxa, mas eu gostaria que essa biblioteca não ficasse próxima de uma área que fizesse ruído. E aqui pertinho vai ter sempre barulho. Eu queria um cantinho de paz. O que aconteceu depois? A arquiteta e a sua equipe pegaram as reivindicações e reformularam o projeto. Olha que legal! Foi possível criar um consenso. Agora todos tinham o mesmo olhar, todos sabiam exatamente o que aconteceria. E tinham a ideia, então, de que agora sim, agora vai, agora é para valer, a casa dos sonhos vai ser concretizada. Diante daquele projeto, daquilo que foi programado, aquela família conseguiu entender quais seriam os materiais necessários para construir aquela casa. E eles criaram uma estratégia. Primeiro, eles comprariam todos os materiais. Fizeram então um grande galpão dentro do terreno, numa localidade que seria posteriormente utilizada com outra finalidade. Mas no começo, ali seria o lugar onde todos os materiais que seriam utilizados naquela construção ficariam. Ou pelo menos grande parte desses materiais. Algumas coisas eles teriam que solicitar à medida em que a construção começasse a sair do chão. Mas tinha uma característica ali. Todos eles tinham pressa. Todos queriam que a coisa fosse rápida. Então, eles já construíram o galpão, colocaram os materiais que poderiam ficar ali guardadinhos para se proteger de oscilações de mercado, eles conseguiram separar exatamente tudo o que eles queriam. E agora, vem a história sem pé nem cabeça que eu vou contar para você. E se você ficou até aqui, então daqui para frente, não arrede pé, não saia desse vídeo. O que vem aqui para frente pode te surpreender. Então olha só. Já que eles tinham muita pressa, aquele homem pensou o seguinte: cara, agora eu vou fazer tudo ficar rápido. Isso vai ficar pronto no instantinho. Eu vou contratar uma equipe para ficar preparando o material. Uma outra equipe vai fazer um setor. A outra equipe um outro setor. E a outra equipe um outro setor. Eram 4 equipes para montar uma casa de 3 pisos. O térreo, o primeiro andar e o segundo andar. Ou seja, era um grande sobrado. Como é que esse homem fez isso? Qual foi o pensamento mágico que essa pessoa teve? Aliás, quando você perceber o que é pensamento mágico, você vai perceber que você já teve vários pensamentos mágicos. Pensamento mágico, às vezes, parece que faz sentido, parece que tem ordem, parece que é daquele jeito mesmo. Mas você vai ver que, no exemplo, o pensamento mágico nem sempre tem pé, nem sempre tem cabeça. Olha a ideia que a pessoa teve. A equipe de preparo de material, ela conseguiu entender, vai otimizar o trabalho das outras equipes. E como essa pessoa tinha muita pressa, ela organizou uma equipe que ia cuidar da fundação, do levantar, fazer o alicerce, levantar as paredes e chegar na laje. A outra equipe cuidaria exclusivamente do primeiro piso, o primeiro andar, que é aquela parte de cima do térreo. E a outra equipe
cuidaria da parte mais íntima, aquela que precisaria maiores requintes, maiores cuidados, que era a área mais reservada da família. Térreo, primeiro andar, segundo andar. Consegue imaginar, então, esse sobradão que parece um predinho de 3 andares, era a casa dos sonhos. Qual foi a ideia mágica? A ideia mágica foi o seguinte: equipe 1, vocês fiquem aqui e construam o primeiro pavimento, o pavimento térreo. Equipe 2, vocês vão entrar na área intermediária. Equipe 3, olha, aqui dessa laje para cima tem que ter parede, tem que ter a laje final, madeiramento e telhado. A ideia mágica: vocês vão e começam a construir do telhado para baixo, vocês da equipe 1 da terra para cima e vocês da equipe 2 ficam aqui no meio. Tudo junto, ao mesmo tempo. Você consegue imaginar alguém construindo lá de cima e vindo para baixo? Encontrando quem está lá no meio, suspenso no ar, construindo de baixo para levantar para cima, para que quando a equipe da parte de cima chegasse, colocasse tudo ali naquele lugar, e enquanto isso alguém lá na base fez a fundação, levanta as paredes, faz a primeira laje, para que a equipe do meio possa fazer o seu trabalho. Tudo junto e misturado, e tudo ao mesmo tempo? Não, né? Primeiro tem que ter o trabalho da base, depois o levantar das paredes, a primeira laje, aí vem o pessoal, cria uma escada, ou uma rampa, ou coloca uma estrutura de elevador e sobe mais um pouco, para depois vir a última equipe e aí chegar no telhado. Se você tem um programa, um projeto, um problema e precisa de resolver, comece pelo mais importante. Comece pela base. Eu espero que você possa refletir sobre o que pode acontecer na sua vida, na minha vida, se nós não valorizarmos a base. E que a gente possa começar primeiro pelo mais importante. Um forte abraço.